Olá, seguimos com a nossa disciplina Políticas Educacionais e Estrutura e Organização da Educação Básica, e já temos algumas questões bastante interessantes resolvidas no módulo 1, que a gente tratou sobre o papel do Estado e o papel da educação. Agora nós vamos dar sequência exatamente daquele ponto em que nós paramos para poder mostrar como é que isso se configura numa organização federativa do ensino brasileiro. Esse módulo é bastante interessante também, porque o título já traz muito da informação. Estamos, então, organizados em um modo federativo para poder promover, e para que o Estado venha a promover o processo todo de dever cumprido em relação à educação e garantir o direito aos cidadãos desse processo importantíssimo nas sociedades, principalmente complexas, como a nossa sociedade industrializada. Pois bem, o principal objetivo aqui é que a gente identifique quem são os entes federados, quais são as funções que eles têm em relação à educação. Vejam bem que a gente vai usar a expressão entes como seres mesmo. A União, estados e municípios vão se comportar exatamente como seres que têm determinadas funções, atribuições, responsabilidades em relação a esse sistema, de uma forma geral, que seria o sistema brasileiro, como Estado-nação, como o país que somos. A gente já sabe que para poder compreender a política educacional, que nós já definimos, conversamos sobre até o conceito de política, chegamos na questão da política educacional, é necessário que a gente conheça muito dos textos que são visíveis, né, as leis, as resoluções, pareceres, planos e programas, mas também vai ser muito importante que a gente trate do contexto, ou seja, em que condições, em que tempo, em que espaço político, né, foram elaboradas essas leis que estão em vigor. O ensino brasileiro está, então, organizado dessa forma federativa, mas o que significa exatamente isso? Bom, em primeiro lugar, essa organização político-administrativa é delineada no artigo 211 da Constituição Federal, de 1988. Nós já falamos um pouquinho dela antes. Ela é a Carta Magna, ela também é conhecida como Constituição Cidadã, e a gente vai poder ver um pouquinho isso daqui a pouco. Por que cidadã? As outras não eram? Então, a gente vai ver exatamente em que aspecto ela se distingue. E aqui, nesse título, Organização Político-Administrativa, nós vamos notar que o artigo 211 traz elementos bastante importantes sobre quais são as decisões tomadas, portanto, político, e quais são as condições, os recursos e os fins que serão atingidos a partir disso que se propõe. Pois bem, está lá no artigo 211, que em termos de contexto é muito importante que a gente possa compreender que o momento político, histórico, econômico, social em que essa Constituição foi promulgada faz exatamente um divisor de águas de um momento em que nós estávamos terminando o segundo processo de uma ditadura vivenciada no século XX. Nós havíamos tido uma primeira ditadura civil do governo Getúlio Vargas, talvez vocês se lembrem isso, vale a pena, né, em termos das aulas de história, que teria durado de 1937 a 1945, e aí depois de passarmos por processos de redemocratização do país, nós passamos em 1964 por uma segunda ditadura, essa de um caráter militar, nacional desenvolvimentista, que vai durar até meados de 1978. Ora, tempos novos, constituições novas. E a gente percebe, então, o quanto nós demoramos para poder elaborá-la, porque, imagine, 1978, 79 até 88, são praticamente 10 anos de discussão, né, e depois, por fim, a eleição de uma Assembleia Constituinte, que foram representantes, exatamente para poder elaborar essa Constituição, e o seu contexto, né, explica muito dos ganhos em termos de cidadania que nós vamos ter. Pois bem, se a gente pudesse olhar um pouquinho para o passado, talvez nós pudéssemos compreender como esses contextos marcam as nossas constituições. Olhando um pouquinho para trás, nós teríamos no Brasil, na nossa história, pelo menos 7 constituições, né? E vejam bem, que desde que a gente trabalhe com o ano em que ela está, desde 1824, não vou retomar tudo isso, porque isso tem muito mais a ver com a questão da história, mas é fundamental que vocês tenham como pano de fundo perceber que cada uma dessas constituições está ligada e representa e dá visibilidade e sistematiza determinadas formas e sistemas de governo. Vejam bem do lado direito nessa tabela o quanto a gente tem processos que, por exemplo, uma ditadura militar, então, pleno 1967, demandava uma Constituição que retratasse isso. Uma república presidencialista, ou uma república presidencialista com determinados sentidos de um parlamentarismo, também exigiu uma nova Constituição.
Então, a cada contexto que se vive, social, político, econômico, em todos os sentidos de opções que nós fazemos, eles vão, então, estar retratados nessas constituições. Portanto, a partir do momento que nós nos constituímos lá como um país independente de Portugal, em 1822, 7 de setembro, a gente demora 2 anos para poder elaborar essa primeira Constituição, que ainda dizíamos que nós éramos uma monarquia hereditária, né, constitucional e representativa. É muito complexo cada um dessas formas e sistemas de governo, vale muito a pena depois retomar esses contextos para vocês perceberem o quanto os documentos, as legislações dizem sobre um tema, tá bem? Muito bem, ela é bastante relevante e por isso ela é então chamada de Constituição Cidadã. E no seu artigo 205, ela dedica, né, todo o caput para poder dizer o seguinte: olha, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Foi exatamente esse artigo que a gente viu no nosso primeiro encontro. E ele é tão importante que nós vamos sempre pensar dessas dimensões pelas quais a educação é responsável. Muito bem. Se isso é assim mesmo, a gente pode perguntar, mas como é que isso acontece? Que modelo de federalismo educacional nós temos no Brasil? Ele é claramente cooperativo. Os entes federados devem trabalhar em conjunto para poder garantir o dever do Estado para com o ensino, que é prover uma educação básica. Está lá no artigo 208, perdão, e no inciso 1. Para todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza, seja de cor, seja de raça, seja de opção religiosa, seja de opção escolha sexual, não importa, para todos, tá bem? E todos aqui é no sentido, né, universal. Muito bem. O federalismo, ele implica uma divisão de responsabilidades, claro, porque se todos devem trabalhar de modo cooperativo, vocês se lembram muito bem que cooperar significa operar ao lado, trabalhar ao lado, com alguém. E não é diferente no federalismo. Os municípios vão ter que garantir educação infantil e ensino fundamental, está lá no artigo 211 do parágrafo 2º. Os Estados-membros vão ter que assegurar o ensino fundamental, né, e médio, normalmente os anos finais, que a gente chama assim, né, do fundamental 2, como a gente costuma dizer, e aí, por fim, a União tem esse papel de orquestrar, né, organizar esse sistema federal de ensino dos territórios, financiar as instituições de ensino públicas federais e exercer a função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais para um padrão mínimo de qualidade do ensino. Vejam bem aqui o quanto nós temos uma certa ênfase em padrões mínimos e em questões muito básicas. E vejam também o tamanho da descrição da responsabilidade da União, não por acaso. Também a gente vai perceber que em determinados momentos essa União é centralizadora de funções, em outros momentos ela é descentralizadora, distributiva dessa condição. Esse movimento é muito importante para a gente poder compreender o que significa o federalismo na divisão de responsabilidades do ensino no Brasil. Esse padrão mínimo de qualidade no ensino, ele deveria ser garantido, então, nesse movimento todo em que os 26 estados e os 5.570 municípios seriam responsáveis pela educação básica. Nós já vamos ver daqui a pouquinho como é interessante o que é que a gente chama de educação básica. Pois bem, educação básica, para um teórico que nós vamos usar, inclusive é parte lá das leituras obrigatórias, vocês vão achar uma leitura bastante interessante. Quando o professor Cury, Jamil Cury, trata da educação básica no Brasil, eu até recomendo que ao ler esse texto, vocês anotem, façam uma espécie de linha do tempo, porque ele vai presentear vocês, sem ter vivido todos esses processos, com todo o movimento e a construção desse conceito de educação básica. E aí ele considera como um mínimo imprescindível para a constituição do ser humano, a formação do cidadão e o desenvolvimento das habilidades mínimas necessárias para a entrada do profissional no mundo do trabalho. De novo, aquela trilogia, aquele caráter tridimensional que a educação tem. Olhar para o sujeito como uma pessoa, olhar como um cidadão e olhar também como um trabalhador. Vejam bem que não são dimensões excludentes, elas são coexistentes, elas fazem parte, né, desse cotidiano. A complexidade desse conceito, então, da educação básica, né, e nacional, se a gente pudesse imaginar assim, uma nuvem de palavras, a gente teria essas e outras tantas, tá bem?
usei essa, mas a gente poderia montar em algum momento, com várias pessoas, dependendo do grupo que a gente esteja, umas palavras vão aparecer mais, outras vão aparecer menos, mas vejam bem o quanto, muitas vezes, o foco todo na educação, ele pouco aparece nessa ideia toda. E educação básica, então, a gente fala de outras questões, prioriza outras, mas você veja que a educação está aí no seu cantinho direito. Ela não está como, por exemplo, o tamanho lá da saúde ou de outros aspectos, né, que nos acompanham. De novo, para poder reforçar o quanto conhecer quem são os entes federados, saber como acontece, tem a ver com problematizar esse lugar chamado educação. E agora, como educação básica. Muito bem, procure, então, a própria etimologia do termo base nos configura essa acepção de um conceito e etapas conjugadas num só todo. Base provém do grego basis e elmos, que significa ao mesmo tempo pedestal, suporte, fundação e andar, pôr em marcha, avançar. Então, isso é base. Se a educação básica é um conceito mais do que inovador para que um país pode, né, que por séculos e séculos negou o seu modo elitista e seletivo de exercer o acesso à educação, o direito, né, aos conhecimentos pela ação sistematizada e sistemática das organizações escolares, é disso que a gente vai tratar. O Cury demonstra, e a gente tem outros teóricos, e nós temos as pesquisas todas que vão mostrando, o quanto esse conceito ele revoluciona, mais do que inova só. A ideia toda de que, olha, existe um básico, existe um mínimo de padrão de qualidade para que as pessoas tenham direito a ser pessoas, cidadãos, exercer, então, as suas habilidades como trabalhador para ter acesso ao mercado de trabalho. Esse básico que nunca foi questionado, em nenhum momento tinha sido devidamente delimitado, ele passa, então, a ser delimitado a partir da Lei de Diretrizes e Bases, por inspiração da Constituição Federal, que vai colocar, então, o ensino como uma função desse Estado e garantir esse padrão mínimo aí de qualidade. Esse nível todo de discriminação, de seletivismo, né, de forma de seleção mesmo, né, seletivismo da sociedade brasileira, que durante séculos durou, é bem retratado em alguns teóricos. Um deles, o Francesco Tonucci, tem essa obra, coloquei a capa para quem quiser, né, para que vocês vejam, que é interessante. Ele tem várias imagens, e aí, com os olhos de criança, ele olhava assim para a escola, mostrando, por exemplo, o quanto a escola tem um caráter de a entrada diferenciada, e o quanto as pessoas também teriam saída diferenciada. Quase como, o que a gente tem retratado também numa outra obra muito importante, Cuidado Escola, né? Todas essas obras são final do século passado, então nos anos 1980, 1990, com o processo da redemocratização, que a gente tem a publicação dessas obras. Essa é muito interessante, que ela tem a participação do professor Paulo Freire. E os desenhos aqui não são menos elucidativos de uma escola em que você tem um determinado lugar, em que alguns entram por um certo lugar e vão sair, né, por outro. Então, você tem uma escola que faz uma engenhoca diferente lá dentro, um funcionamento diferente para alguns e totalmente diferenciado para outros. Então, se vocês notarem bem, lá no funil, olha quantos saem. E olhem as saídas diferenciadas. Por quê? Olhando, né, nesse mesmo livro, nessa mesma obra, numa charge que já existia no início do século XX, haveria uma escola para ricos e outra escola para pobres. Todos vocês conhecem muito bem essa expressão, inclusive vivida. Ao mesmo tempo, a gente tem essa diferenciação olhando de fora, e olhando a escola de pertinho, a gente tem uma escola em que nós somos tratados de um modo muito homogeneizante, de um modo muito igualitário, no sentido não do equitativo. Trata-se de modo igual pessoas que são muito diferentes. Então, se eu sou, né, como nessa imagem, triângulo e só tem espaço para quem é círculo, certamente eu vou ser excluída, não vou me encaixar nesse processo todo. Então, a gente nota um processo todo de uma escola que é excludente, uma escola que é seletiva, seja pelo aspecto de que em sua estrutura, umas são feitas para ricos e outras são feitas para pobres, como olhando, mesmo para essa escola que é só para rico, ou para essa escola que é só para pobres, por exemplo, né, ela tem um caráter de não perceber esse sujeito, estudante, como uma pessoa diferenciada, com as suas características e por aí vai. Muito bem. As possibilidades, então, de mudança estão nos textos e contextos, claro, porque se eu preciso de uma estrutura diferenciada para incluir, as possibilidades de mudanças, né, estarão, então, nessas políticas públicas, que no caso do Brasil
estariam no seu modelo federativo para poder classificar exatamente o conjunto todo, que nós vamos continuar agora percebendo, né, da organização federativa do ensino brasileiro. Vai ser a partir daí que a gente vai compreender como pode uma estrutura ser mais ou menos excludente. Como pode uma estrutura de educação, um sistema educacional, ser inclusivo ou excludente de determinadas características? Como pode, de fato, uma educação ser para todos? Não percam, a gente vai perceber isso no próximo encontro.